Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Olá, muito bem-vindos a mais um episódio da sexta temporada do Nova Consumer Podcast, a nossa temporada dedicada às entidades reguladoras e fiscalizadoras. Hoje temos connosco Carla Martins, vogal do Conselho Regulador da ERC, a entidade reguladora para a comunicação social, desde 7 de novembro de 2023. É quadro superior da ERC desde 2006, onde desempenhou funções como analista de mídia, assessora do Conselho Regulador e coordenadora da Unidade de Transparência dos Mídia. Licenciada em Filosofia pela Faculdade de Letras de Coimbra e doutorada em Ciências da Comunicação, com especialidade em Mídia e Jornalismo pela Universidade Nova de Lisboa. É ainda professora convidada na Universidade Lusófona e na Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa. Bem-vinda! Muito O meu... obrigada, é um prazer estar aqui. o meu nome é Leonor Gamboa Machado e farei esta entrevista com Jorge Moraes Carvalho. Começamos, como sempre, por pedir uma série de respostas rápidas às nossas questões difíceis. A primeira questão é se tem um gabinete de atendimento ao público. Pode começar por esclarecer que a ERC disponibiliza vários canais de atendimento ao público. Existe um atendimento presencial, mas também o atendimento telefónico e por canais digitais. Inclusivamente temos um balcão digital que está disponível no nosso website. E o atendimento presencial é realizado preferencialmente por marcação e normalmente visa questões relacionadas com o registro dos órgãos de comunicação social. Todos os órgãos de comunicação social sob jurisdição do Estado português são registados na ERC e a listagem destes registros pode ser consultado no site da ERC. Muito bem, é um gosto também estar aqui a fazer esta entrevista consigo. Segunda questão, quantos dias é que deve um reclamante esperar antes de insistir numa resposta? Bom, o tempo de resposta da ERC depende da situação concreta, conforme se trata de um pedido de informação, de uma queixa, de uma participação ou de um recurso relativo ao direito de resposta ou de retificação. Os tempos de decisão são variáveis, ponderando sobre a melhor forma de compatibilizar direitos dos interessados e as disposições legais previstas nos diferentes enquadramentos jurídicos das questões que a ERC analisa. De qualquer maneira, a qualquer altura, um reclamante pode questionar em que estado se encontra a análise da questão que colocou. E penso que é importante enfatizar que a ERC responde sempre. Muito bem, é muito positiva essa afirmação. A nossa terceira pergunta é: com que outra entidade reguladora ou fiscalizadora contactam mais? A ERC contacta com várias entidades nacionais e internacionais no quadro da cooperação. Na verdade, nós entendemos que hoje em dia o mundo é tão complexo e está a evoluir a uma velocidade tão vertiginosa que é cada vez mais necessária uma cooperação estruturada com várias entidades de diferentes âmbitos geográficos para que a intervenção regulatória seja efetiva. Para concretizar um pouco mais a nível nacional, nós interagimos com a Direção-Geral do Consumidor, relativamente a matérias relacionadas com a publicidade e conteúdos e outros conteúdos comerciais, e também interagimos com a autoridade publicitária. Com a autoridade publicitária temos um protocolo de colaboração em que comunicamos as nossas deliberações em matéria publicitária, incluindo também as contraordenações que todos os anos aplicamos em matéria publicidade. A ERC colabora também na Autoridade da Concorrência na emissão de pareceres sobre fusões, operações de fusão e concentração que dizem respeito a entidades de comunicação social. Colabora com a Comissão Nacional de Eleições em matéria eleitoral e no tratamento das candidaturas pelos órgãos de comunicação social. Colabora também de uma forma muito regular com a ANACOM, a Autoridade das Comunicações, em várias matérias e mais recentemente naquelas que estão relacionadas com a regulação das plataformas digitais e com a regulação da inteligência artificial.
A nível europeu, não poderia deixar também de referir, eu sei que já não é uma resposta muito rápida, peço desculpa, mas não podia deixar de referir a Ok. nível europeu a cooperação com os nossos congêneres europeus e agora no quadro de um organismo recentemente criado que se chama o Media Board for Media Services, que foi criado ao abrigo de um regulamento europeu, Liberdade dos Meios de Comunicação Social. Excelente, não há qualquer problema. Mais informação é sempre melhor. E agora, das duas, uma, responder a um reclamante por escrito ou através do telefone? A ERC responde preferencialmente por escrito, há aqui de facto uma formalização da resposta, de qualquer maneira, telefonicamente esclarece as questões que lhe surgem por parte, enfim, dos cidadãos nas mais diversas situações. Muito bem. Agora, num cariz mais pessoal, perguntamos qual é a sua atividade preferida no âmbito das suas funções. A ERC tem um vasto leque de competências e atribuições. Portanto, o nosso ritmo de trabalho é bastante acelerado. Aquilo que eu mais aprecio é quando há a possibilidade de parar um pouco mais, de refletir, de analisar as questões com um pouco mais de tempo e, naturalmente, algo que também me dá muito prazer é a partilha e a divulgação do trabalho que realizamos, como agora sucede, e, portanto, é um grande prazer estar aqui a falar convosco. Muito bem, ficamos contentes também por ser um momento em que gosta das funções que está a desempenhar enquanto está a falar connosco. E agora, ainda numa lógica pessoal, qual é o mito que mais tem de esclarecer em jantares de família sobre a ERC? Tenho sempre que esclarecer que a ERC não tem uma sala de ecrãs onde está a acompanhar em direto, 7 dias por semana, 24 horas por dia, Canais tudo todos. aquilo que está a ser transmitido e publicado. De facto, há sempre esta expectativa de que estamos a ver tudo, mas não é verdade. E, portanto, é um mito que eu tenho mais frequentemente de desconstruir com familiares e amigos. Muito bem. Passamos agora à segunda parte do nosso programa, onde temos um bocadinho mais de tempo para colocar as nossas questões e, logo pela primeira, perguntamos de que forma se ligam os direitos dos consumidores à atividade exercida pela ERC. A atividade da ERC, tenho que destacar isto, está nevralgicamente ligada à proteção dos indivíduos enquanto destinatários e utilizadores dos serviços de comunicação social. Eu gostaria de utilizar, para começar, esta noção, este conceito de destinatários e utilizadores dos serviços mediáticos, porque remete para uma realidade multidimensional que provavelmente transcende aquela que nós imediatamente entendemos quando falamos em consumidores. Naturalmente que os estatutos da ERC também prevêem a proteção dos indivíduos enquanto consumidores de conteúdos mediáticos, especificamente perante comunicações comerciais, no caso de violação das leis da publicidade, mas os estatutos da ERC estabelecem uma associação, enfim, embora estabeleça uma associação direta entre o consumo e regras aplicáveis à publicidade, o nosso entendimento daquilo que são os utilizadores e os destinatários da informação remete para outras dimensões nas quais a ERC também deve intervir para proteger esses utilizadores e destinatários da informação. Eu começaria por destacar que relativamente às utilizações dos serviços de comunicação social, à ERC cabe proteger os públicos mais sensíveis, tais como os menores, relativamente a conteúdos e serviços suscetíveis de prejudicar o seu desenvolvimento. Também numa correlação entre o acesso livre a uma informação de qualidade e o exercício de direitos de cidadania, a ERC deve assegurar que a informação fornecida pelos prestadores de serviço de natureza editorial se pauta por critérios de exigência e rigor jornalísticos, efetivando a sua responsabilidade editorial. Por outro lado, ainda que a ERC não seja um tribunal, deve assegurar a proteção dos direitos de personalidade individuais, sempre que estes sejam postos em causa pelos serviços de comunicação social. E por fim, a ERC é uma instância de recurso em alternativa aos tribunais, sempre que um órgão de comunicação social recuse a publicação de um direito de resposta ou de um direito de retificação. Portanto, como eu estava a dizer,
ainda que haja uma associação direta, ao consumo de serviços de comunicação social e as questões da publicidade, de facto, a intervenção da ERC transcende esta ideia do consumidor de conteúdos comerciais, e as proteções que garante abarcam uma realidade que é mais complexa, mais multidimensional, e que se relaciona com as várias utilizações e os grupos que fazem essas utilizações dos meios de comunicação social. Portanto, no fundo, é um puzzle de intervenção em que a ERC tenta garantir estas várias proteções de acordo com a situação em que está a ocorrer a utilização do meio de comunicação social. E aqui várias vertentes, claramente, em que a ERC intervém. Já vamos, se calhar, analisar com um pouco mais de pormenor algumas delas daqui a pouco, mas lembrei-me de lhe perguntar agora de que forma é que as fake news são uma preocupação para o regulador. Sim, com certeza. As questões relacionadas com as fake news, com a desinformação, constitui uma grande preocupação por parte da ERC. Aquilo que nós estamos a tentar, no fundo, também clarificar é, em primeiro lugar, em que é que consiste exatamente a desinformação. Há sempre ou ainda há alguma indeterminação na concretização daquilo que se entende juridicamente por desinformação, e por outro lado, que mecanismos é que legalmente pode agilizar para, no fundo, ou levar à remoção de conteúdos de desinformação ou prevenir para a sua existência, sinalizar a sua existência. Sabemos também que é uma realidade que está muito mais associada à existência das grandes plataformas online, onde são também disseminadas a uma maior velocidade e em maior volume este tipo de conteúdos considerados desinformativos. E obviamente que esta é uma questão que gera grande preocupação à ERC. A ERC tem vindo a intervir no quadro nacional, mas também no quadro europeu. Sim, sim, exatamente. Aqui, de facto, a atuação em cooperação com outros organismos europeus, tanto numa certa clarificação do que é que se entende por desinformação, que tipo de conteúdos é que podem cair no âmbito da desinformação e como é que eles podem ser combatidos. Portanto, no fundo, há aqui um trabalho concertado a nível europeu e mesmo com as próprias plataformas online, que é uma forma de garantir maior eficácia no combate à desinformação, mas inequivocamente é uma área que gera grande preocupação por parte da ERC, obviamente. Certamente vai continuar a gerar. Entretanto, já nos disse que é dada resposta a todas as reclamações apresentadas. Pode explicar-nos um pouco qual é o procedimento no que respeita a essa resposta a partir do momento em que entra uma reclamação? As reclamações, como tinha referido, são de natureza muito diferente, podem ser pedidos de informação, participações, queixas, hum, no fundo, todos os requerimentos que dão entrada na ERC são previamente analisadas e há aqui uma filtragem. Num primeiro momento, avalia-se se pode responder diretamente ao requerente. Essas respostas são normalmente também mais rápidas, chega ao esclarecimento. Tentamos que chegue o mais rapidamente possível o esclarecimento a quem nos procura. Relativamente a certas participações e, sobretudo, no que diz respeito a queixas em que o próprio requerente ou o próprio queixoso foi visado num determinado meio de comunicação social, num conteúdo concreto publicado num meio de comunicação social, aquilo que normalmente acontece é que, nesses casos, há a abertura de um procedimento de averiguações, um procedimento administrativo, e esse procedimento administrativo depois vai ter que seguir um determinado conjunto de procedimentos e de formalidades, até que há uma deliberação por parte da ERC. A análise técnica é habitualmente realizada pelos vários serviços, pelos vários departamentos da ERC, que elaboram uma proposta que chega ao Conselho Regulador, que é, no fundo, o órgão de administração, o órgão máximo da ERC, e o Conselho Regulador delibera então sobre esse parecer que chega dos serviços, no sentido de não dar razão, não dar provimento, ou então de considerar que o queixoso, o participante, teve razão.
O tempo que demora este procedimento é sempre variável, depende muitas vezes da complexidade do assunto que está a ser analisado. Tentamos sempre que seja o mais rapidamente possível, acautelando os direitos de todas as partes, inclusivamente da parte que é visada na queixa, que tem também o direito à defesa, pode exercer o contraditório. Ainda no âmbito das reclamações, e embora já nos tenha referido que recebem participações, queixas, entre outros, perguntamos qual o âmbito das reclamações que mais recebem habitualmente por parte do público em geral. Nós recebemos um leque muito diversificado de reclamações sobre os mais variados temas que refletem preocupações dos cidadãos face à comunicação social, mas também de instituições sociais. E por isso, tentando sistematizar os temas, principais temas das nossas deliberações, em 2023 destacaram-se as deliberações relacionadas com conteúdos jornalísticos e rigor informativo, constituíram cerca de 35% das deliberações que o Conselho Regulador aprovou. Por exemplo, em comparação, as deliberações sobre questões de publicidade somaram 10 deliberações, são em menor número. Também temos um elevado número de deliberações sobre recursos de direito de resposta e de retificação, e se olharmos para as deliberações já aprovadas em 2024, vamos encontrar genericamente as mesmas tendências. O principal tema das deliberações está relacionado com conteúdos jornalísticos e a atividade dos órgãos de comunicação social em matéria jornalística e rigor informativo. É menos expressivo no que diz respeito à publicidade. No entanto, relativamente às queixas relacionadas com a publicidade e as comunicações comerciais, eu penso que vale a pena referir que estas queixas estão relacionadas com os tempos de publicidade nas televisões. Muitos cidadãos manifestam indignação face à duração dos blocos publicitários e, de facto, houve uma alteração na lei da televisão em 2020, que decorre da aprovação ou da revisão da Diretiva dos Serviços de Comunicação Social Audiovisual. A diretiva e agora com a transposição para a lei da televisão prevê limites por blocos horários à difusão de publicidade, mas aconteceu aqui uma alteração muito importante a partir de 2020, é que em vez de esses limites à publicidade estarem a ser medidos hora a hora, passaram a ser medidos em blocos horários. Atualmente não é possível transmitir mais de 20% em dois blocos horários, das 6 da manhã às 18 horas ou das 18 horas até às 24. E de facto os cidadãos, quando esta alteração foi implementada, os cidadãos não compreenderam que ocorreu esta alteração e provavelmente aqui há de facto um problema de comunicação dessa alteração legislativa, algo que pode sempre ser melhorado. De facto, as televisões estão a cumprir a lei, os cidadãos é que não compreendem essas alterações e queixam-se relativamente à duração dos intervalos publicitários. Outra área que nós recebemos na área da publicidade e das comunicações comerciais, em que nós recebemos bastantes participações, ou um número elevado de participações, tem a ver com os concursos, com as chamadas telefónicas de tarifa majorada, que nós vulgarmente designamos como chamadas de valor acrescentado. Aqui também recebemos participações da parte dos cidadãos, não é? Dois temas bastante interessantes. Em relação ao tamanho dos intervalos, eu diria que é interessante que mostra que ainda há muita gente a ver televisão em Há direto. muita gente a ver televisão em direto, sem dúvida nenhuma, não é? A televisão em direto ainda é o meio dominante. Exatamente. Isso parece-me bastante interessante enquanto dado. Em relação às chamadas de valor acrescentado, também é um tema bastante interessante, em especial a forma persuasiva como se tenta levar as pessoas em muitos programas de televisão a ligar, não é? Sim, sim. Relativamente a esta questão, de facto, este é um tema antigo.
que já gera, enfim, participações há vários anos da parte da ERC. Talvez algo que não seja tão conhecido é que em 2014 os operadores televisivos, RTP, SIC e TVI celebraram um acordo de autorregulação, estabelecendo um conjunto de regras e de limites para o funcionamento destes concursos com chamadas telefónicas e precisamente neste momento, uma vez que nós continuamos a receber participações, com os operadores, a ERC está a avaliar se este acordo de autorregulação está a funcionar ou não está a funcionar e se será necessário intervir noutros moldes para salvaguarda dos públicos mais vulneráveis. Sem dúvida. Numa perspectiva pessoal, acho que é um tema muito importante e relevante. Por um lado, é uma fonte de financiamento certamente muito importante Para os para operadores televisivos, sim. os operadores televisivos, mas por outro lado, as pessoas gastam certamente muito dinheiro. Para isto ser tão lucrativo, as pessoas. Tem que haver um equilíbrio, sem dúvida nenhuma. Exatamente. Ainda em relação à publicidade e tendo em conta aquilo que referiu, gostaria de lhe perguntar se considera que as regras são cumpridas em Portugal a um nível satisfatório pelos operadores, nomeadamente aqueles que são regulados pela ERC. Se sim, o que é que pode ser feito para ser ainda melhor? E se não, o que é que pode ser feito para garantir um cumprimento efetivo das normas? Bom, como sabemos, o cumprimento das regras da publicidade está distribuída por, a verificação deste cumprimento está distribuída por várias entidades. Será difícil dar uma resposta cabal e completa relativamente ao cumprimento dessas regras, porque de facto é uma verificação que cabe a várias entidades. No entanto, relativamente às áreas em que a ERC é competente para proceder à verificação, por um lado, acho que nós podemos considerar que há um cumprimento regular das regras de publicidade e de comunicações audiovisuais por parte dos operadores televisivos, nomeadamente nós fazemos uma verificação periódica do cumprimento destas regras por parte dos operadores televisivos no que diz respeito aos tais limites da publicidade televisiva por bloco, os horários, também relativamente ao volume sonoro dos breaks publicitários e também no que diz respeito às regras de inserção e de identificação da publicidade na programação televisiva. De uma forma geral, quando nós fazemos esta monitorização regular, consideramos que os operadores televisivos cumprem. Quando não cumprem, nós também alertamos, advertimos para o que é que não está exatamente a ser cumprido. Depois há outras vertentes da publicidade que estão a gerar uma grande preocupação por parte da ERC. Nós recebemos muitas reclamações também já há vários anos relativamente à não separação ou insuficiente identificação de conteúdos publicitários que no fundo acabam por estar disfarçados por conteúdos jornalísticos. Este é um fenómeno conhecido como publicidade nativa ou branded content, conteúdos patrocinados. Obviamente que segundo o enquadramento jurídico nacional tem que haver uma separação entre aquilo que é produção de conteúdo jornalístico, a atividade jornalística e a atividade publicitária, são atividades incompatíveis entre si. Aquilo que nós fomos identificando foi uma maior falta de identificação dos conteúdos, destes conteúdos publicitários, que são, no fundo, conteúdos patrocinados. E isto é um problema que é um problema sério, é um problema transversal aos vários órgãos de comunicação social, independentemente da sua dimensão, da sua tipologia, e que está, obviamente, muito relacionada com a frágil situação económica dos meios de comunicação social. E tendo nós evidenciado que havia aqui um problema estrutural e que estava a pôr em causa, no fundo, a independência editorial, mas também a identificabilidade da publicidade, que é um dos princípios da publicidade, nós decidimos iniciar uma iniciativa regulatória, ouvindo os stakeholders, fazendo consultas aos órgãos de comunicação social, realizámos também uma consulta pública e ainda esta semana vamos lançar uma diretiva
sobre a separação entre conteúdos jornalísticos e conteúdos publicitários e comerciais que consideramos que pode ser relevante na salvaguarda da independência editorial e no respeito pelo princípio da identificabilidade da publicidade. Uma diretiva é um documento não vinculativo. De qualquer maneira, é um documento que plasma um conjunto de recomendações de boas práticas e que também no futuro vai orientar as decisões da ERC sobre esta problemática. Muito bem, sem dúvida será um documento interessante também para analisarmos quando estiver disponível. A Carla já nos falou que existe uma preocupação da ERC em relação aos consumidores especialmente vulneráveis. Nesse sentido, queríamos perguntar em que é que a mesma se expressa. Uhum. Esta é uma preocupação que é talvez das atribuições mais relevantes da ERC, a proteção dos públicos mais vulneráveis e especialmente quando estamos a pensar na proteção de crianças e jovens. Mas também há outros públicos vulneráveis, mas pensando em primeiro lugar naquilo que é a proteção das crianças e jovens. Relativamente à proteção de crianças e jovens, existem disposições jurídicas muito concretas na lei, nomeadamente na lei da televisão, e que tem a ver com a proibição de exibição de determinados conteúdos que podem manifestamente prejudicar o desenvolvimento de crianças e jovens, mas também outro tipo de conteúdos, por exemplo, isto aqui estaríamos a falar de violência gratuita ou da pornografia, mas há outro tipo de conteúdos, por exemplo, comportamentos aditivos que também podem influenciar negativamente a formação da personalidade de crianças e jovens, e aqui a ERC tem uma intervenção muito relevante, definindo critérios para que determinados conteúdos, os operadores televisivos se abstenham de transmitir determinados conteúdos que possam ter potencialmente possam ter este impacto negativo na formação da personalidade das crianças e jovens. Penso que também é muito importante, e fala-se menos, a questão quando se fala de públicos vulneráveis, acho que é muito importante destacar o trabalho que a ERC realiza para proteção ou para promover a inclusão e o acesso às pessoas com necessidades especiais a conteúdos mediáticos. A ERC fiscaliza o cumprimento de um conjunto de obrigações que os operadores televisivos devem respeitar em matéria de acessibilidade dos programas com pessoas com necessidades especiais. Aliás, definiu um plano plurianual de acessibilidades para pessoas com deficiência auditiva, de interpretação por meio de língua gestual portuguesa, de audiodescrição e de outras técnicas que se revelem adequadas precisamente para garantir essa maior inclusividade. E depois há outras áreas que, entretanto, de atuação que, entretanto, emergem, algumas competências relacionadas com a proibição de patrocínio e colocação de produtos que estejam relacionados com tabaco, bebidas alcoólicas ou outras substâncias estimulantes, e também mais recentemente relativas a certos alimentos e bebidas açucaradas, também determinados conteúdos comerciais que tenham estes produtos e precisamente a sua transmissão em certos momentos da programação, por exemplo, junto de programas destinados aos públicos infantis, por exemplo. Portanto, há aqui de facto depois um conjunto de novas áreas de intervenção, com competências também distribuídas por várias entidades, portanto, mais uma vez, levando a que haja uma conjugação, uma maior cooperação entre várias entidades para a eficácia da regulação, mas que no fundo estão orientadas para garantir esta maior proteção de públicos vulneráveis e, em concreto, neste caso, de crianças e jovens. Sem dúvida, um tema muito relevante. Enquanto pai, também é um tema que claramente preocupa bastante,
também com ligação à desinformação que já tínhamos falado e que não É relativamente à desinformação e outro tipo de conteúdos que podem ser considerados conteúdos ou prejudiciais ou mesmo conteúdos ilícitos e ilegais através das plataformas online. Existe também mais recentemente legislação aprovada a nível europeu, que é o Regulamento dos Serviços Digitais, que já entrou em vigor e que em Portugal a entidade coordenadora da aplicação dessas disposições é a ANACOM, mas a ERC tem competências, é uma entidade competente, e a entidade competente relativamente ou especificamente no que diz respeito aos conteúdos nestas plataformas online que são orientados, ou que são dirigidos para crianças e jovens. Há de facto aqui uma grande preocupação no plano legal e no plano regulatório com a proteção de crianças e jovens, porque esses perigos também são efetivos, não é? sem dúvida nenhuma, e muito relevante a muitos níveis diferentes. E agora, para terminarmos esta parte, que gostaríamos de lhe perguntar de que forma é que podem os consumidores contribuir para a atividade exercida pela ERSE? Portanto, há algum consumidor ou consumidora que nos esteja a ouvir, que recomendação é que daria para contribuir para que desempenhem da melhor forma possível o vosso trabalho, as vossas atribuições? Bom, como nós não temos os tais ecrãs, não somos o Big Brother, o contacto dos cidadãos, das instituições sociais é muito importante para, no fundo, nos ir advertindo, ir alertando para situações que consideram menos regulares e menos corretas no funcionamento da comunicação social. Portanto, os contactos dos cidadãos e das instituições com a ERC permite ou contribui para que consigamos atuar de uma forma mais completa e mais eficaz. Portanto, eu penso que o maior contributo dos cidadãos será esse, continuarem a contactar-nos com as suas questões. Muito bem, para fazermos agora as nossas duas últimas perguntas que colocamos a todos os convidados que nos visitam aqui no podcast. A primeira é: que personalidade gostaria de ouvir num dos próximos episódios do Nova Consumer Podcast? Bom, estive a pensar um pouco sobre isto e eu penso que seria muito interessante se convidassem a Luísa Meireles, diretora de informação da Lusa, para uma futura edição do podcast. Em primeiro lugar, por ser uma mulher que dirige a Agência Nacional de Notícias. Aquilo que nós percebemos é que não há assim tantas mulheres em cargos de direção, de alta direção dos meios de comunicação social, portanto essa assimetria ainda continua a existir e por essa razão seria muito interessante ouvir uma mulher que dirige a agência Lusa. Por outro lado, a agência Lusa é um meio de comunicação absolutamente fundamental na sustentabilidade do ecossistema mediático em Portugal. É o principal provedor de notícias, como agência noticiosa e jornalística, pauta a sua atuação pelo profissionalismo, pelas melhores práticas profissionais do jornalismo. É uma fonte credível de informação, uma fonte de informação de qualidade. Isso permite também, no fundo, irradiar informação de qualidade para o próprio sistema mediático e jornalístico e, portanto, desse ponto de vista, de facto, sendo a Agência Lusa um pilar dessa sustentabilidade e dessa qualidade do sistema informativo mediático nacional, penso que também faria todo o sentido ser ouvida a Luísa Meireles. Sem dúvida, uma ótima sugestão que nos traz. Por fim, uma sugestão cultural. Bom, sabemos que recentemente se celebrou os 100 anos do nascimento de Carlos Paredes, o gênio da guitarra, de Coimbra, e eu gostaria de aqui sugerir a canção Os Verdes Anos, que foi composta para o filme Verdes Anos de Paulo Rocha. O filme é de 1963. Verdes Anos é uma canção que faz parte do disco Guitarra Portuguesa, que foi o primeiro álbum de Carlos Paredes, uma edição de Valentim de Carvalho de 1967. E, aliás,
os Verdes Anos passaram este fim de semana, portanto, foi transmitido este fim de semana na televisão, então é uma oportunidade para rever este filme. É uma canção absolutamente maravilhosa, é um filme absolutamente deslumbrante. E a propósito do Carlos Paredes, destaco também o livro da autoria da jornalista Dina Soares, Carlos Paredes, Nome de Guitarra, que foi lançado em janeiro deste ano, no âmbito da comemoração do centenário da Fundação da Sociedade Portuguesa de Autores. Portanto, uma recomendação, duas recomendações à volta de Carlos Paredes. Ótimas sugestões, muito obrigada pela sua participação neste podcast, acho que foi muito útil para todos. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Nova Consumer Podcast. Até ao próximo episódio.